nossa conferência tem como tema Renovados para Adorar. E também, porque não dá para meter dois temas, também ou renovados pela adoração. São dois sentimentos diferentes, embora eu hoje vou falar da parte da renovação, amém? E depois, no domingo, o encerramento, se Deus me ajudar, irei falar renovados pela adoração, amém? Então, no entanto, vamos ter ministrações que nos irão ajudar muito no contexto do ensino da palavra. Eu gostava muito desta noite e eu lembrei e falei algumas vezes que o nosso tema ele é inspirado em Romanos 12, 1 e 2, que íamos começar por ler e íamos ler em pé, que é mais expressivo. Vamos ficar de pé. Tu que estás connosco online, olha, escolhe a melhor posição de honra que tu puderes. E antes de nós começarmos a ministração da palavra, o ensino, eu também fui inspirado para este tema pela uma mentoria que até o pastor Caleb me aconselhou e que faz parte com outros pastores. E realmente este verso tem sido chave em toda a mentoria e isso serviu para nos inspirar para podermos ministrar nesta conferência. Então eu gostava que lêssemos juntos aquilo que até vamos ler ali pelo ecrã para termos todos a mesma tradução e assim diz o texto. Vamos ler juntos estes dois versos? É o tema, é o texto áureo da nossa conferência. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar e vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém? É profundamente importante nós compreendermos que ao longo de 15 anos, este é o 16º, por isso que eu estava a tentar dizer à minha esposa, já passaram 15, não foi? Agora é o 16º que vai passar. Ao longo de 15 anos temos vindo a ministrar esta conferência de adoração. Tem sido temas fantásticos, Deus nos tem falado tanto e eu creio, irmãos, que ainda não chegámos ao sítio, não é? Porque o meu alvo, minha paixão, o meu desejo, não é só eu ser um adorador, mas tu tornares-te um verdadeiro adorador. Eu creio que estamos todos num processo. A vida é composta por processos. Muitas vezes nós gostamos do processo rápido, do fast food. Há bocado nós, quando estávamos a trabalhar ali com os peregrinos, lavando os pés, massageando os pés especialmente, dando uma maçã, uma pera, fazendo um trabalho de amor, oferecendo água, dando uma pequena palavra de inspiração bíblica. E nós estávamos ali servindo ao Senhor e fazendo algo que eu acredito que agradou a Deus. Você concorda? E ao longo da vida, ao longo do nosso tempo de vida, nós precisamos de entender o que é mais importante na nossa vida. É profundamente importante compreender o que é o tema de podermos estudar esse tema tão profundo, renovados para adorar. A renovação significa uma transformação dentro do mesmo ser. Amém? Quando se renova uma casa, e eu até não me posso considerar especialista, mas vivo um bocado a renovar algumas coisas. Quando se renova uma casa, quando se renova uma bicicleta, um carro, uma motorizada, quando se renova, até hoje as plásticas, especialmente nas senhoras que mais fazem, não se altera a essência do ser. Altera-se a fisionomia. É ou não é? Mas a renovação que nós estamos a falar, ela não altera a fisionomia, ela não altera um bocadinho aquilo que a nossa casca,
mas altera completamente as nossas prioridades, altera completamente o nosso interior, altera completamente toda a nossa estrutura emocional, mental, intelectual. Porquê? Porque a renovação espiritual de um homem, de uma mulher que se transforma num verdadeiro adorador, é algo que nós temos que entender a dimensão deste tema, porque é um facto. Antes de qualquer explicação com a primeira palestra que vamos estudar, gostaria de salientar que a nossa meta, o nosso alvo de vida, o que Deus busca em nossos cultos e ações, são atos extraordinários, diferenciados, nada vulgares. Só com estes atos ou ações que revelamos a verdadeira adoração. A adoração a Deus não se revela com atos normais. A adoração não se revela com o vulgar de um cristão. Nós podemos ser cristãos, bons cristãos, no caminho do céu, preparados para chegar a Jesus e viver uma vida sem ter feito atos extraordinários de adoradores, sem ter vivido uma vida de adoradores. E nós temos que entender que nós precisamos de entender, primeiro começa com momentos extraordinários. A nossa história de vida, no sentido da adoração, ela inicia com atos, com momentos, com flashes de adoração. É aquele momento que Deus te pede algo especial. Há bocado brincávamos, eu dizia ao meu pastor aqui, amigo, que eu gosto de trazer o melhor para a igreja. Eu gosto de trazer a minha Mont Blanc, gosto de trazer o meu Hamilton, o meu relógio melhor que eu tenho, gosto de vir com a melhor roupa. Porquê? Porque eu acho que é a melhor forma que eu tenho de me expressar para vir à casa do Pai. Não tem a ver com vir de vestido, de gravata, não tem a ver que tinha que vir de laço, embora pudesse ser, se fosse um evento de outra natureza, porque Deus é um Deus que observa o que vai dentro de nós e a maneira como nos doamos a Ele. E não propriamente aquilo que às vezes é a visão, é a casca. Primeiro Deus começa por momentos extraordinários. Pense comigo, você já deve ter tido momentos de adorador. Mas se você analisar, provavelmente, não tenho direito de dizer a afirmação que vou dizer, por isso vou deixar uma interrogação. Provavelmente a sua vida não é de um adorador. Uma coisa são momentos de adoração, outra coisa é uma vida de adoração. Tornarmos-nos verdadeiros adoradores. E isso é diferente, isso faz a diferença. E eu queria hoje falar algumas coisas que nos encaminham para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Mas eu também quero dizer-te que isso, de um modo geral, inicia com pequenos momentos. Sem dúvida. Há momentos em que nós começamos a adorar a Deus com as nossas ofertas. Pomos a nossa oferta em primeiro lugar. Pomos Deus em primeiro lugar naquela área. E essa área começa a revelar algo, atos, expressões de adoração. Há outros momentos que nós dizemos, a partir de hoje, eu vou começar a fazer algo para Deus. E esse momento inicia algo que expressa a verdadeira adoração. Não te tornaste um adorador. Vejamos uma coisa. A Bíblia, ela revela momentos de pessoas que fizeram atos de adoração. Um exemplo foi a viúva que deu 2 moedas. Esta viúva, ela diz a Bíblia, e se você quiser depois abrir em sua casa, em Marcos 12, diz a Bíblia, a partir dali do verso 40 a 44, a Bíblia menciona que esta mulher deu tudo o que tinha. De tal maneira, este ato foi extraordinário que Jesus reparou e comentou. Jesus disse, esta mulher deu mais do que todos os outros, porque os outros deram algo que sobrava. Esta deu tudo o que tinha. Isto é um momento extraordinário de adoração. Eu acredito que aquela mulher era uma adoradora de Deus. Provavelmente a vida dela era uma vida de adoração. Mas mesmo que não tenha sido, este momento expressa um ato de profunda adoração. O adorador, ou momento de uma adoração, ela espanta Deus.
A adoração não é, pense comigo, um momento de adoração não é algo normal. Um exemplo, dar o dízimo não é algo normal. Isso é normal. Agora, dar tudo o que temos é algo extraordinário. Fazer algo grande é algo extraordinário. Dar a tua vida, deixar certas situações para agradar e obedecer a Deus, torna-se um ato de adoração extraordinário. Esta mulher, ela só deu pouquinho. Diz a Bíblia que valia 5 reis naquele tempo, que era muito pouco dinheiro. Mas Jesus comentou como um ato extraordinário. Outra mulher que a Bíblia chama de pecadora, em Lucas 7,37, diz que esta mulher aproximou-se da casa de Simão, que era fariseu. Jesus estava lá a comer uma refeição e Jesus foi convidado. E esta mulher, que é intitulada como pecadora, ela fez um ato extraordinário. Algo fantástico. Algo que mudou a história. Algo que nós temos na Bíblia que muda a nossa visão mesmo do que é um adorador. E é interessante que o ato de adoração desta mulher gerou crítica. Crítica moral. Se Jesus fosse quem diz ser, se ele fosse profeta, então ele saberia que esta mulher era uma pecadora. Porque um adorador, ele faz atos tão extraordinários que gera crítica nos que o conhece. Os atos de adoração não são compreendidos por crentes normais. Os atos de adoração, os atos extraordinários, são coisas tão extraordinárias que até nos espantam e até nos, às vezes, alguns que se dizem espirituais, se espantam. Vocês recordam-se que até os discípulos criticavam, em determinado momento de adoração de uma outra mulher que também ofertou, que houve crítica porque aquele dinheiro se podia dar aos pobres. Lembram-se? Até Judas falou e os discípulos até concordaram que aquela extravagância de ofertar a Jesus um vaso de nardo puro extraordinário gerou uma crítica dentro do próprio grupo que seguia Jesus, da elite de Jesus, porque foi criticado. Esta mulher foi criticada porque achavam que ela não tinha moral para se aproximar de Jesus. Ela não tinha condições para se fazer o que ela fez sem ser convidada. Note o seguinte, o perfume, algo que valia muito dinheiro, mas o que mais importou naquele gesto foi mais do que o perfume. Foi as lágrimas derramadas sobre os pés de Jesus. Foi os beijos que acariciaram e beijaram os pés de Jesus. Foi os seus cabelos que enxugaram com as suas lágrimas, que lavaram os seus pés. Simão, o fariseu que sabia toda a ética religiosa. Simão, o fariseu que sabia como receber uma visita. Não deu ósculo a Jesus. Não lavou os pés de Jesus. Mas esta mulher, intitulada na Bíblia como pecadora, ela fez tudo o que o outro não fez. E Jesus elogiou. Porquê? Porque os atos de adoração, Jesus os observa. Jesus olha de uma forma muito especial. Eu quero desafiar cada um de nós a perceber se algum dia na nossa história de vida tivemos um momento extraordinário de adoração. Eu quero vos dizer, porque ainda estamos numa base de introdução, eu quero vos dizer que tocar muito bonito pode não expressar adoração. Servir muito bem servido na igreja pode não expressar adoração. Vir a todos os cultos, ser fiel no dízimo, nem sempre pode expressar adoração. Uma coisa é o nosso dever espiritual, outra coisa são atos extraordinários que nós fazemos. Gestos que espantam Deus. Coragem, muitas vezes, de fazer aquilo que é humanamente impossível. Passos de fé. Passos que espantam aqueles. Como é que uma viúva dá uma oferta e fica sem dinheiro? Como é que esta mulher pecadora podia ser expulsa daquele lugar? Ela consegue abordar Jesus, consegue fazer algo tão extraordinário. Há um outro caso que eu quero falar nesta tarde, que é um leproso. Eram 10 leprosos. Era um leproso samaritano que recebeu cura da sua lepra. Mas só um homem veio adorar Jesus.
o que ele não era adorador, não creio. Ele não era seguidor da Bíblia, provavelmente. Ele era um samaritano. Não sei a história dele, mas sei que ele recebeu o mesmo milagre que os outros 9. Mas ele veio a Jesus e a Bíblia diz que se prostrou com o seu rosto sobre a terra. Diz lá em Lucas 17, 16 e 17. Diz que o leproso, um leproso dos 10, a Bíblia menciona que ele caiu aos pés de Jesus e o adorou. Isto é expressão de adoração. Ele podia ter feito o mesmo que os outros fizeram, ir-se embora. Podia ter feito o mesmo, correr para a família e dizer eu estou curado. Mas um adorador, alguém que expressa a adoração, primeiro está Jesus. E depois está o resto. Se tu queres tornar a tua vida uma vida de adorador, primeiro tem que estar Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, com toda a sabedoria, toda a tua sabedoria. E aí o resto vem. Isso torna-te uma vida de adorador. Jesus nos ensinou em João 4, 23, texto que todos sabemos de cor, mas a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. A hora vem, diz a Bíblia. Talvez muitos de nós não entendeu atos de adoração. Podíamos falar do Antigo Testamento. Podíamos falar ainda um exemplo mais incrível que eu conheço da Bíblia, que quando Abrão oferece o seu Isaque a Jesus. É um ato extraordinário de adoração. Hoje a nossa comunidade, hoje a nossa geração não entende este texto. Critica Deus, como é que Deus pede um filho para ser morto, em honra do seu Deus. Naquele tempo, os povos pagãos, o mundo fazia isso aos deuses. E ele, como ouviu Deus, no passado teve um encontro com Deus. Deus o chamou da sua terra onde vivia e lhe disse que lhe mostraria um lugar para ele viver e onde geraria uma nação e seria pai de nações. Ele acreditava neste Deus com quem tinha uma relação pessoal. E este mesmo Deus que lhe prometeu um filho e que muito tarde na sua idade ele recebeu o filho, quando o filho tinha uma idade já jovem, Deus disse, agora dá-me esse filho. Porque um adorador verdadeiro não é aquele que tem que conquista para si, como Ana fez, em que recebeu o filho Samuel para o ofertar a Deus. Um adorador é aquele que não sente que é proprietário de nada, se está disponível para dar a Deus o que ele pede. Meus queridos, não pensem que estou a falar de dinheiro, eu estou a falar da tua vida. Eu estou a falar daquilo quem tu és e daquilo que tu deves fazer para Deus. Porque às vezes nós pensamos que tudo é dinheiro. Eu quero dizer, o teu dinheiro é o que vale menos na tua vida. O que vale na tua vida é aquilo que vamos estudar a seguir. 7 aspectos, pelo menos 6. O 7º é o resultado final, se tu quiseres viver os 6. Mas podíamos falar de 20 ou 30. Mas eu quero, meu querido, que tu entendas nesta noite que nós precisamos de perceber o que é ser transformados para ser adoradores. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto inteligente, um culto onde se entende o que se fala. Você está cá? Deus quer um culto racional, que é isso que estamos a fazer. Um culto que, se entrar aqui uma pessoa, seja ela cristã ou não, ela entende o que se fala. Também o verso 2, como diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que lindo, que palavra incrível. Pode dizer amém? A renovação de Romanos é profundamente expressiva no ponto de vista teológico. O que não é um apelo a aceitarmos a modernidade do mundo. O apelo de Romanos 12
para nós transformarmos e adaptarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mentalidade, não tem a ver com moda, não tem a ver com a igreja preta ou a igreja branca, não tem a ver com música mais bonita ou música mais feia, tem a ver com algo muito superior a qualquer coisa externa, tem a ver com o teu interior. E muitas vezes nós confundimos que renovação do nosso entendimento é deixar de usar calças para usar outra coisa, é o deixar de fazer uma determinada forma para fazer de outra determinada forma. Eu quero te dizer, meu querido, ao contrário dos modernos, Deus continua a operar numa igreja que seja bem antiga ou numa igreja que seja bem moderna. Tudo depende do estado do coração de quem o busca. Deus não está limitado a um espaço, à beleza de um espaço. A beleza de um espaço pode ser a expressão de adoração. Pode ser a honra, porque olha como o pastor Caleb pregou para nós no primeiro culto deste ano, ele falou a importância da honra. E quando eu crio alguma coisa para dar a Deus, é um sentimento de honra. E eu, para o meu Deus, eu dou o melhor. Venho com a melhor caneta, com o melhor relógio, com o melhor sapato. Você pode dizer amém? Isso é expressão de honra. E isso também ajuda a chegarmos ao nível de adoradores. Mas Deus não está limitado a ter bom som, porque eu podia não ter som, e Deus receber a nossa adoração, o Espírito Santo derramar-se sobre este lugar, os milagres, prodígios e maravilhas acontecerem, os anjos descerem, a glória descer, e ninguém conseguir estar mais do que na presença dele, e todos a começarmos a ser cheios do poder de Deus, e ao sairmos deste lugar os enfermos a serem curados, porque Deus não está limitado a coisas humanas, Deus só está limitado a encontrar verdadeiros adoradores. Só. Estamos na época em que achamos que para ganhar o mundo ou para ganhar a multidão temos que ser modernos. Eu não estou contra, eu gosto, mas não é isso que fará com que uma igreja se torne adoradora. A igreja pode estar sem limite, cheia de limitações, e os milagres, os prodígios e maravilhas de Deus podem acontecer. Amados, não quero que nós pensemos que o facto de estarmos bonitos e cheirosos, como eu, isso faz com que o Senhor fique mais contente connosco. O que faz o Senhor ficar felizes connosco é encontrar adoradores. Amém? Porque um adorador não nega nada ao Senhor. Qualquer questão humanitária, qualquer ato moderno que até possa ser aceito pela nossa geração como certo, deve ser confrontado com os princípios de Deus. Deus é um Deus de princípio e seus princípios são irrevogáveis. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O facto de o mundo estar a caminhar para princípios contra os princípios de Deus, a igreja do meu Deus tem que continuar a viver os princípios. Há poucos dias eu preguei aqui, inspirado naquilo que também nós vamos ouvindo no dia a dia, até foi o Tiago Bornei, e falei-vos isso mesmo, do livro que estamos a ler. Eu falei aqui que os nossos sentimentos, as nossas situações de vida, os nossos problemas emocionais, as nossas dificuldades financeiras não podem alterar a nossa postura com Deus, nem com o próximo, porque os princípios de Deus mantêm-se independentemente dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Não importa o que tu sentes, importa o que Deus diz. Não importa o que tu sentes, importa o que é o princípio de Deus. E nós precisamos, como igreja, entender aquilo que Deus quer e aquilo que Deus faz para a nossa vida. E para te tornares um verdadeiro adorador, tu tens que entender que há princípios de Deus para a tua vida. Tudo na nossa vida deve ser balizado pelos princípios de Deus. Pastor, não se pode ter essas coisas, temos que ser condescendentes. Irmãos, a condescendência, a modernidade, os princípios humanitários, os princípios que nos parecem certos humanamente,
diferente, se estão contra os princípios de Deus, nós não podemos sair deles. Temos que os manter, doa o que doer. Não estou a falar de coisas teológicas, se disto, aquilo, coisas que muitas vezes são divergentes em pontos de vista que não expressam aquilo que somos, só expressam aquilo que sabemos. Uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que eu sei. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu vivo. Uma coisa é o que eu mando fazer, outra coisa é aquilo que eu faço. E Deus sabe tudo isso. Por isso que muitos, orando pouco, recebem muito de Deus, e muitos jejuando e orando não recebem nada de Deus. Não tenha dúvida, porque Deus não está em base de sacrifícios, Deus está em base de obediência. Já no Antigo Testamento, no tempo em que era feitos sacrifícios ao Senhor, se entregavam animais, Deus diz, importa mais obedecer do que sacrificar. Amém? Queridos, nós precisamos de entender o propósito de Deus para cada um de nós. Primeiro aspecto para começarmos a renovar a nossa mente. A primeira situação é, sem dúvida, uma renovação da nossa mente. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira tem que ser outra. Não conseguimos, Deus não consegue transformar-nos, nós não conseguimos mudar, porque há coisas que sou eu que mudo, há coisas que são Deus que muda. O novo nascimento é um milagre divino que muda-me interiormente, não muda a casca de fora, mas muda o meu interior, porque transforma, é como se tivesse um interior todo cheio de cancro, todo podre, todo a cheirar mal, e no dia em que eu nasço de novo, tudo fica lavado e limpo. Mas eu continuo com as mesmas tendências. Se eu era homossexual, vou continuar a desejar sê-lo, mas vou dizer não. Se eu era um tendencioso para mentir, vou continuar a ter essa tendência, mas eu vou dizer não. Se eu era viciado, seja no que for, eu vou lutar contra o vício, porque a minha mente vai ser transformada no momento em que Deus entra na minha vida. Não é em vão que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isto é, uma maneira parafraseada de dizer que a renovação da nossa mente, a transformação do nosso entendimento, começa com o novo nascimento. Mas pode ficar na rama. Mas há muito para falar. A nossa mente, meus queridos, essa renovação da nossa mente, hoje temos que entender o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios, que no capítulo 2, 1 de Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós, diga comigo, nós temos a mente. E a nossa renovação começa com a mudança dos nossos pensamentos. O que é que vive alojado na tua cabeça? Eu costumo dizer que um passarinho pode mandar uma bóstia para a minha cabeça, pode cagar em cima da minha cabeça, mas não pode fazer ninho. E a nossa cabeça, a nossa mente é o lugar onde o diabo faz ninho, onde os teus pensamentos podem mudar. E a Bíblia ensina-nos que nós devemos ter a mente de Cristo. Porquê? Porque com a mente de Cristo nós vamos olhar o mundo de forma diferente. Vamos olhar com os olhos de Jesus. Vamos pensar como Jesus pensaria. Vamos pensar assim, se Jesus faria isto, eu vou fazer igual. Porquê? Porque eu estou-me a tornar um verdadeiro adorador. Não estou só num ato de adoração, estou numa luta para me tornar um verdadeiro adorador. A minha mente tem que ser mudada. A maneira calculista, errada de fazer as coisas muda. Porquê? Porque nós passamos a ter o mesmo pensamento de Jesus. Nós não somos mais iguais. A nossa maneira de ver a televisão, ver o mundo, ver os nossos amigos, os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, passa a mudar. Porquê? Porque a minha mente mudou. Se a tua mente não mudou, é porque provavelmente algo gravíssimo está na tua vida. A outra verdade, o ponto 2, é esta renovação transforma nossos sentimentos. Eu não consigo adorar a Deus se não sinto paixão por Ele. Se não sinto desejo profundo de estar na sua presença. Eu não sei quantos de vocês vieram com ânimo para este lugar. Eu vou-lhe explicar mais uma vez
o que muitos podiam ter feito e não fizeram nesta noite. Não estou acusando ninguém, que eu já passei essa fase. Essa fase de ficar preocupado pelos que estão e pelos que não estão já passou, não é? Mas podíamos ter a casa cheia. Alguém concorda comigo? Quem está em Lisboa, se tivesse paixão por estar aqui, estava aqui hoje. Saía do lugar onde está e corria 1 hora para chegar aqui. Se alguém que está a trabalhar tivesse tido a coragem de há 1 mês atrás ou há 2 dizer ao seu patrão: eu não vou estar no trabalho porque eu tenho um compromisso, estaríamos. Porquê? Porque se nós conseguimos faltar aos trabalhos 1 mês, 2 meses, 3 meses para ir para o Brasil, se conseguimos dizer não para ir passear, se conseguimos fazer tanta coisa, sabe porquê é que isso não acontece? Porque a nossa mente não é a mente de Cristo. Porque os nossos sentimentos não são os sentimentos de Cristo. O sentimento de Jesus seria estar aqui, se Ele estivesse aqui nos dias de hoje. Seria estar neste lugar. Ele, se fizesse parte desta comunidade, Ele estaria connosco, fisicamente. Você está a compreender o que eu quero dizer? Nossas prioridades, nossos sentimentos quais são? Muitas vezes são sentimentos de estar porque temos que estar. Fazemos porque temos que fazer. Eu estava a falar com o Caleb, eu venho de uma geração em que eu estava, eu e a minha mulher, todos os dias ocupado com Deus. Na igreja, pregando a palavra, de segunda a domingo, só às vezes tinha uma segunda livre. Hoje, como pastor, faço muito menos. Muito menos. Mas naquele tempo eu fazia parte de uma comunidade com várias congregações. Todos os dias havia cultos em vários lugares e todos os dias eu estava escalado. Ou estava no grupo Shalom a cantar, a ensaiar, ou estava no sábado à noite no coro da igreja. Todos os dias, domingos, chegava a pregar 3 vezes. Sabe porquê? Porque eu amava servir o meu Jesus. Eu amava estar onde o tema é Cristo. E amados, nós estamos a viver uma geração de desinteressados, de gente que não quer se ocupar com Cristo, de pessoas que só querem servir naquilo que elas gostam, esquecendo-se e havendo em seu coração uma ausência de sentimentos, dos sentimentos que há em Cristo Jesus. Todos sabemos o que diz Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Os sentimentos de Cristo devem habitar o nosso coração. A minha pergunta é: o que é que tu sentes? Em que é que a tua mente está ocupada? Dinheiro? Como ganhar dinheiro? Como extorquir dinheiro? Como fabricar dinheiro? Como comer melhor? Como fazer? Ou está ocupada também como ganhar almas para Jesus? Como honrar o meu Jesus? E os teus sentimentos estão ocupados com o quê? Sexo? Paixão pelas coisas do mundo? A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou a palavra de Deus ou é verdade, ou tu estás muito mal. Então pensa comigo, se amar o mundo é errado, e quando Deus diz amar o mundo, expressa um sentimento de que aquele amor se torna dominante. Porque não é errado eu ter desejo de possuir bens. Não é errado porque a Bíblia diz, o mesmo Deus que diz para não amar o mundo, diz que comer, beber e ter uma casa farta é a bênção de Deus na nossa vida. Não é errado, mas é errado amar. Porque quando eu amo, eu sofro. Quando eu amo, eu faço 30 por uma linha. Leia Coríntios 13. Quando se ama alguma coisa, se dá a vida por essa coisa. E amar o mundo e o que no mundo há significa não ter Deus em seu coração. Jesus se movia de profunda compaixão. E os sentimentos que há em Cristo e a sua mente era sempre ligada a abençoar a vida dos outros. Pregamos hoje várias vezes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós pregamos hoje isso muitas vezes. Eu preguei várias vezes aos peregrinos. E quero-te dizer, meu querido, o mesmo que Jesus fez pela humanidade, Ele disse para nós fazermos também.
Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que cuidar de quem nos rodeia. Nós temos que ter os sentimentos que há em Cristo. Eu acredito que um adorador, irmãos, eu quero ser um adorador. Eu sou o candidato. Eu vou me inscrever nessa lição. Quero ser um adorador. No momento em que nos tornamos adoradores, é algo fantástico. O Espírito Santo revela à nossa mente aquilo que é para fazer. O Espírito Santo revela ao nosso coração aquilo que é para fazer. Porquê? Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Porque um adorador, como eu vou terminar esta meditação no fim, um adorador é guiado pelo Espírito Santo. A outra fase da nossa transformação de mente é, sem dúvida, a transformação de uma vida que nos leva a uma vida de obediência. Em Marcos 8, Deus diz que negue-se a si mesmo, é chamado a si a multidão com os seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus disse: os meus amigos são os que fazem a minha vontade. E só consegues tornar-te um adorador se a tua vida for uma vida de obediência à palavra de Deus. Não vale a pena vir com tangas, não vale a pena vir com tretas. Ou és um obediente ao Senhor, ou a palavra de Deus é a tua bússola, o teu guia, ou tu és um tretas. Não vale a pena, meu querido. Olha, há dois níveis de crentes: o que acredita e o que vive. E tu podes ser só aquele que acredita. Uma coisa é acreditar, outra coisa é viver. E nós precisamos de viver aquilo que pregamos, aquilo que mandamos os outros viver. Porque a Bíblia nos ensina que um verdadeiro adorador é alguém que obedece. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Quando tu ouves a voz de Deus, o que é que tu fazes? O que é para ti mais importante? Como está dominada a tua mente? Como está dominado o teu coração? Como está a tua vida de obediência? És obediente naquilo que te dá jeito, naquilo que te parece fácil, ou és um obediente a sério? Eu não estou a dizer que não vamos falhar algumas vezes, eu não estou a dizer que não haverá momentos difíceis na nossa história, mas eu estou a dizer que a nossa história é transformada para uma vida de obediência. As pessoas perguntam-nos: mas porquê é que tu fizeste isto? Porque eu gosto de agradar a Deus através da sua palavra. Quarto aspecto que eu queria falar ainda nesta noite é a transformação de uma vida vulgar ou religiosa para uma vida de santidade. Santidade é a ausência de pecado. Santidade é uma vida de luta para viver sem pecar. Sem viver, sem aceitar o pecado como amigo, como irmão. Hoje está na moda o pecado ser nosso amigo. Porque até já aprendemos a chamar a pecados coisas normais. Tornámos o pecado nosso amigo, nosso íntimo. E eu quero te dizer, não há adorador a viver sem santidade. Podes ter algum momento uma expressão de adoração. Mas o que Deus pede de ti é muito mais. Queridos, talvez hoje o Espírito Santo te revele que precisas de mudar muita coisa na tua vida. Eu quero dizer em Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em quê? Alguém se lembra? Em tudo. A nossa santidade, meus amados, não é uma santidade centrada em alguns aspectos da nossa vida, mas é em tudo. Quando negociamos, quando nos comprometemos, quando estamos com a nossa esposa, a lealdade, quando falamos com as pessoas que nos rodeiam, quando estamos em qualquer lugar, nós temos que ser santos. Queridos, a santidade, uma vida de santidade, torna-nos verdadeiros adoradores. Amém? Sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Eu não sei quantos de nós acham que vai conseguir entrar no céu em pecado. Eu quero dizer que a graça universal que salva todos os homens da humanidade, independentemente da fé, da sua vida e da sua história, isso é uma balela da modernidade.
Ninguém é salvo só porque Jesus morreu na cruz. Somos salvos por aceitá-lo e por segui-lo. Não basta crer, porque até o diabo crê. Basta crer, há que acreditar, há que receber e há que viver. E a vida nesta terra não é muito fácil eu, durante 1h30 neste culto, estar disponível para ter um ato até de adoração. Mas não me torna adorador. Eu quero te dizer que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para a tua vida ser uma vida de verdade, precisas de viver uma vida de santidade. Começa com a tua mente, passa ao teu coração, passa à tua obediência e passa a uma vida transformada de um religioso normal para alguém que vive uma vida em santidade. Eu sei que a igreja podia ser maior. Eu sei que podíamos ter uma multidão de muitas pessoas aqui. Eu sei que podia ser muito mais popular, porque eu, se quiser, até sou um pastor que consigo fazer umas piadas para todos rirem e sairmos daqui todos muito bem dispostos. Mas eu quero te dizer, eu prefiro que saias daqui mal disposto contigo e dizer, gaita, que este pastor é chato. Ele quer mesmo me levar para o céu. Teve piada. Amém. Ele quer mesmo que eu vá para o céu. Não facilita. Eu quero dizer, meu querido, que Deus quer a tua vida de santidade. A tua santidade vai fazer brilhar a tua vida. A tua santidade vai impressionar aqueles que te rodeiam. A beleza das tuas palavras, a beleza dos teus sentimentos, a beleza do teu pensamento, a beleza daquilo que sai de ti, a beleza dos teus atos em obediência vão tornar-te uma pessoa nobre, uma pessoa especial. E vais começar a ter atos extraordinários de adoração que Deus vai expressar algo sobre a tua vida. A tua vida será transformada para refletir Cristo de uma forma extraordinária. Esta transformação, ela leva-nos a refletir Cristo. Claro que podíamos falar do corpo. O corpo está incluído, porque o texto fala de corpo. O corpo está incluído na santidade. Porque quando eu passo a viver em santidade, passo a contrariar o meu corpo, a negar os desejos da minha carne. Quando eu deixo Deus entrar na minha vida de uma forma ativa, de tal maneira que mente, sentimentos, obediência e santidade, a obediência plena a Deus, eu começo a viver uma vida em que o meu corpo é contrariado. Os meus olhos são contrariados. Os meus desejos carnais são contrariados. Há uma guerra interior em nosso coração para nós fazermos o que é errado. É mais fácil fazer o que é errado do que aquilo que é certo. Há dias estava a falar aqui na comunidade com alguém, estava-me a dizer de uma pessoa que começou a beber e está-se a embriagar. Por isso que algumas comunidades não aprovam a bebida, né, dentro delas. E é o que eu digo. Não podemos dizer que é errado beber um copo de vinho, mas podemos dizer que é errado embriagar-se. E quem não sabe beber, é melhor não beber. E esse irmão, porque chegou a Portugal, no Brasil, não se bebe, é proibido, é um escândalo ver um crente a beber um copo de vinho. Agora está a beber litros de vinho por dia. Mas isso está na Bíblia para beber assim? Alguém ensina isso? Quem não sabe beber vinho, beba água. E Coca-Cola também vicia. E faz mais mal ainda à saúde. Amados, uma vida de santidade leva-nos a uma vida de sacrificar, como diz o texto, o nosso corpo. Amém? Porque a Bíblia diz, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Não é, o sacrifício aqui apelado não é, de maneira nenhuma, um sacrifício humano. Não é oferta de sacrifícios como jejuns, nada disso. Pode ser, posso jejuar, mas eu posso jejuar e estar tudo errado na minha vida.
sacrifício vivo é uma vida negando a mim próprio para obedecer a Cristo. Amém? Queridos, para terminar, esta transformação leva-nos a refletir Cristo. E eu quero te dizer em 2 Coríntios 3, 18, mas todos nós com cara descoberta, diga cara descoberta. É tão incrível este texto. A cara descoberta significa uma vida sem vergonhas. Amém? Vocês se recordam no Éden que Adão e Eva, eles viviam nus. Epá, e ele devia ser um homem lindíssimo. E ela também. Aquela obra-prima da criação de Deus, aquela mulher, aquela Eva fantástica. Devia estar tudo no lugar, aqueles peitinhos, tudo que era lindo naquele corpo. E o homem olhava para ela e só lhe dava vontade. Ela olhava para ele e só lhe dava vontade. Tiveram que tapar pois aquilo que não era vergonha, irmão, ouça que isto é sério. Aquilo que não era vergonha tornou-se vergonha. Aquilo que não era para tapar teve que se tapar. Alguma coisa mais linda num homem que é o seu corpo, assim como o meu esbelto. Aí a mulher linda de morrer que o homem olha, tu és realmente metade de mim. Mas a parte mais linda ficou em ti. Taparam-se. E agora as senhoras... Olá, Corine. E agora as senhoras andam tão tapadas. E muitos de nós, elas andam destapadas já para provocar os homens. Mas o Senhor diz para andar com cara descoberta. E esta cara descoberta, irmãos, não é para ter peitos descobertos, nem ancas descobertas, nem nada disso. A cara descoberta é uma vida cheia de boas obras. Onde, até quando erramos, somos honestos, capazes de pedir perdão. Quando falhamos, estamos lá. Não somos de cristal. Não somos aqueles crentes que por tudo e por nada se melindram, mas somos aquelas pessoas que procuram ser honestas, uma mente pura, um coração puro, até quando erramos, foi a sem querer. Que o Senhor nos ajude. Põe lá o versículo. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, olha o que diz o texto, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É coisa séria. Tu tens que refletir Cristo. Tu tens que cheirar a Cristo. Tu tens que transbordar conhecimento de Cristo. As pessoas no teu trabalho, esta casa tem que ficar a abarrotar. Nós temos que comprar o edifício maior deste concelho para ter os cultos, para glorificar a Deus, porque as pessoas vão começar a ver em nós Cristo. E isso fará a diferença. A rua 25 de Abril, o início de um grande avivamento em Orem. Não porque somos especiais, mas porque tornámos especial o nosso Jesus na nossa vida. Queridos, que nós possamos entender que a nossa vida é para somos transformados de glória em glória. Isto é, cada dia que nós vivemos, a glória de Deus se vai realizando mais em nós. Nós começamos a ter mais intimidade com Deus. Podíamos falar sobre oração, podíamos falar sobre comunhão com Deus, podíamos falar sobre intercessão. Mas, irmãos, primeiro começa pela mente, vem ao coração, vem à obediência, transforma-nos em pessoas santas e, por fim, começamos a refletir a glória de Cristo. Esta transformação, renovados para sermos extraordinários, amém? Somos renovados para ser, diga comigo, extraordinários. Eu sou extraordinário. Diz comigo, eu sou extraordinário. E tu podes ser extraordinário sendo uma pessoa com poucos recursos. Tu podes ser extraordinário sendo um milionário. Tu podes ser extraordinário como ali a Rita, que como uma mulher de limpezas,
ou como o doutor, aqui o nosso doutor, ou a nossa Cleice, que é doutora também, o doutor aqui Caleb, pode ser extraordinário como advogado, o outro pode ser como qualquer outra coisa. Tu podes ser como empregado fabril extraordinário. O Espírito Santo em ti, para fazer a obra de Deus, para chegares ao pé de alguém que está doente e o Espírito Santo revela-te, ora, declara-lhe isto porque vai acontecer. Podemos começar a aprender sobre como ouvir a voz de Deus, sobre como isto, como aquilo. Mas, amados, não há como chegar. Agora estamos com igrejas cheias de profetas, mas que não têm a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, não obedecem a Cristo, não vivem em santidade, não refletem a imagem do Cristo, mas são profetas. Mas têm lições para dar aos outros. E a principal lição não está neles. O ponto 6 é renovados, transformados, renovados para ser extraordinários. Esta renovação ou transformação leva-nos uma vida de atos, decisões extraordinárias. O Espírito Santo irá revelar o que tu deves fazer. Por isso que temos pessoas que no passado ofertaram-se em sacrifício vivo, como a sua palavra nos ensina. Romanos 8,14 diz, porque todos nós, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No momento em que te tornas um guiado por Deus, estás a chegar lá. Estou tão saturado de pessoas que dizem, pastor, o Senhor me encaminhou. Ainda hoje recebi mais uma mensagem de alguém que sente vir aqui pregar. Há dias uns disse, eu sinto ir ao seu ministério e ministrar uma palavra de Deus. Deus revelou-me que tem uma palavra para a sua igreja. E eu disse-lhe, olha, eu não lhe sinto nada. Para você sentir, eu também tenho que sentir. Mas o que é isto? O que Deus quer? Sejamos extraordinários com o nosso colega, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, no trabalho, em casa, no oculto, à vista, extraordinários, a cheirar a Cristo, a ser sal, a ser luz, a ser a fragrância do seu conhecimento, a ser aquelas pessoas guiadas por Deus, porque nós somos o melhor desta terra, nós somos filhos de Deus, não devemos ter orgulho santo, um orgulho de sermos melhores ou mais, mas temos que ter uma alegria profunda e sentirmos honrados, porque Deus nos ama, Deus habita em nós, mas nós, se temos Deus, temos que ter algo para os outros, porque Deus não habita em pessoas egoístas que só pensam nelas. Deus não habita. Porque eu tenho que ter os sentimentos de Cristo transformados em adoradores. É assim que terminamos. Transformados. Diga, eu quero ser um adorador. Eu peço que fiquemos de pé. Eu quero ser, diz comigo, um adorador. Diz, vamos repetir, eu quero ser um adorador. É a hora de tu levantares as tuas mãos. É a hora de tu refletires se a mente que tu tens, se é uma mente suja, uma mente que passa a maquinar coisas más, como diz a Bíblia. Se a tua mente é uma mente depravada, se a tua boca, podíamos falar da boca, o que é que a tua boca pronuncia, se os teus sentimentos, o que é que eles estão, o que é que há dentro do teu coração. Paulo dizia, não me cansarei de vos dizer as mesmas coisas, até que Cristo seja formado em vós. Fecha os teus olhos. Aqui atrás também, mais importante que música, é vocês ouvirem aquilo que ouviram e viver aquilo que ouviram. Fecha os teus olhos. Vamos levantar nossas mãos para os céus. E diz, Pai, muda meu coração, dá-me a tua mente, aplica a palavra que ouviste, aplica tudo aquilo que tu tens escutado, limpa a tua mente do lixo, o teu coração de sentimentos errados, busca o Espírito Santo nesta noite e diz, Deus, eu quero hoje tornar-me um adorador. Talvez hoje Deus faça levar-te a um ato extraordinário,
a um ato que muda a tua história. Talvez tu hoje, Deus vai te pedir o teu Isaac, aquilo que tu mais amas. Talvez hoje Deus vai te fazer mudar a tua posição em alguma coisa. Talvez Deus hoje vai mudar a tua história. O teu vício vai sair. As tuas mentiras vão ser expulsas. A falsidade que há no teu coração vai sair. Os desejos homossexuais, os desejos de prostituição, os desejos errados da tua vida vão ser expulsos nesta hora. Que nesta hora o Espírito Santo possa mudar a nossa vida. Não tenhas vergonha. Eu não sei quantos de nós nesta noite querem tornar-se um verdadeiro adorador. Quer este processo de vida. Irmãos, só falámos 6 aspectos. Havia tantos para falar. Talvez vamos ouvir outros ao decorrer. Eu não sei o que cada irmão vai pregar, cada pastor vai pregar. Eu não sei. Eu só disse qual é o tema. Cada um, o Espírito Santo que guie cada um. Mas não esperes para domingo à noite, nem para domingo de manhã, nem para amanhã, para mudar a tua história. Agora começa já a declarar a Deus aquilo que vai na tua alma, a pedir a Deus que mude o teu coração, a pedir a Deus que perdoe os teus pecados, a pedir a Deus que te dê coragem para começar hoje com um ato extraordinário de adoração. Eu já ensinei muitas vezes as 2 palavras que expressam louvor e adoração. Há quem concorde, há quem não concorde com a minha tradução dessas palavras. Para mim, louvar é expressar aquilo que Deus faz. Adorar é expressar aquilo que Deus é. Em relação a Deus. Em relação a nós, louvar é realmente nós expressarmos a nossa gratidão por aquilo que Ele fez em nossa vida. Mas adorar já não é aquilo que Ele fez, é o que eu faço para Ele. É o que eu me dou para Ele. Era tão fácil. Meus amados, vamos dar carros e casas para o Senhor. Mas eu queria muito que tu desses sim o teu coração. Que Deus pegasse na tua vida e te tornasse um adorador. Toda a influência que há na tua vida ser usada por Deus para que multidões conheçam Jesus. Para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Eu não sei quantos de nós nesta noite precisa de vir à frente. Eu não te vou perguntar nada, mas se Deus mudou a tua vida, se Deus está a falar profundamente algo que deves fazer para Ele, sai do teu lugar e vem à frente. Eu quero orar pela tua vida. Não te vou perguntar nada. Se queres vir à frente receber Jesus, vem. Se queres vir à frente pedir perdão dos teus pecados, vem. Se queres vir à frente reconsagrar-te a Ele, vem. Se queres vir à frente para mudar a tua história, vem. Sai do teu lugar e vem à frente. Se queres hoje mudar a tua história. Em nome de Jesus. Ok. Ainda bem que somos todos adoradores. Alguém entendeu o apelo que eu fiz? Ok. Glória a Jesus. Sai do teu lugar se queres mudar, se há alguma coisa forte que Deus te falou nesta noite. Podes ajoelhar-te, Jacó. Fica de joelhos diante de Jesus. É diante dele que tu estás. Não sei o que cada um precisa. Mas só venha à frente se tu sentes que tens que vir. Seja consagrar-te, seja pedir perdão, seja entregar a tua vida, seja o que for. Sai do teu lugar e vem à frente. Aleluia. Eu não importa quem está a olhar, importa que tu faças, tenhas a coragem de fazer algo extraordinário nesta noite.
Pai, em nome de Jesus, Tu estás vendo todos aqueles que têm chegado à frente. Talvez alguns, por falta de coragem, não vieram à frente. Pai, em nome do Teu Filho, toma conta de todos aqueles que precisam nesta noite de mudar a sua história, mudar a sua vida. Ainda há tempo para vires à frente. Posso conter, nem controlar. Quero mais de ti ter. Vários jovens estão a vir à frente. Tu podes vir à frente também, em nome de Jesus. Os pastores irão estar a orar sobre vocês. Posso conter, nem controlar. Há uma geração nova que Deus vai levantar para fazer atos extraordinários para Deus. Oh Espírito Santo. Que eu não posso conter. Oh Rabacarabacharabashira. Oh Chorebecarabashira. Eu quero mais. Deus, em nome do Teu Filho, Senhor. Oh Espírito Santo. Toma conta, Senhor. Liberta, Deus. Que hoje seja algo extraordinário neste lugar. Possas mudar, Deus, cada coração neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, o Teu povo. Restaura cada um de nós, Pai. Liberta-nos, Deus, de todo o pecado, de toda a mentira, de toda a religiosidade. Pai, em nome de Jesus. Queremos mais. Aleluia. Queremos mais de ti. Acende um fogo no coração que eu não posso conter. Pai, nós agradecemos a vida de cada um dos que veio à frente. Que o Teu Espírito possa transformá-los para Ti. Usá-los de forma grandiosa para Ti. Pai, Tu possas mostrar algo grandioso hoje e daqui para a frente. Possas usar cada um, Deus, como verdadeiros adoradores. Pai, nós estamos olhando para cada vida destas que está na frente. E nós sabemos que Tu podes usar cada um deles de forma extraordinária. Pai, eu entrego as suas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.